Abençoados com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos a mais uma live da Igreja de Cristo, a igreja que se reúne sob o comando do cabeça que é Cristo. A igreja sem rugas, sem manchas, sem máculas, a igreja sem defeito nenhum, a Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Temos a capacidade de perdoar, somos imperfeitos na carne, perfeitos no espírito. Ele fez uma obra extraordinária no nosso espírito, porque ele fez esta obra. Nós somos capazes de nos amar, de suportar uns aos outros, de não conhecer ninguém segundo a carne e seguir adiante, seguir o nosso caminho, obras preparadas de antemão, enquanto a humanidade segue o seu curso. Vamos fazer isso até completar os nossos dias. Logo após, aonde o teu espírito deixar esta habitação, você estará então para sempre com o Senhor. Bem-vindos sejam todos, vocês que estão novos neste canal. Muito obrigado por participar com os demais irmãos aí da graça de Cristo, desse momento intenso, onde nós mostramos algumas coisas que estavam ocultas dos nossos olhos. Olha, o nosso compromisso é com o Evangelho. Não estamos aqui para se meter na vida de ninguém, não estamos aqui para atacar naquele ministério, não estamos aqui para levantar guerra, disputa, não estamos aqui atrás disso, abençoados. Nós estamos aqui para, à luz da palavra, denunciar o sistema doutrinal. Nós fazemos aquilo que o Evangelho mostra como denúncia. Ora, por outra, pregamos a escatologia. Aos domingos, nós trazemos uma palavra de ousadia, de fé, de intrepidez, de encorajamento. É hora, aos domingos, do pregador, daquele que traz a palavra dunamis, a palavra com fé, com autoridade. Bem-vindos sejam mais uma vez. A você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Geraldo Moraes e estamos aqui para lhe falar acerca das coisas lá do alto. Deixe-me dizer algumas coisas claras ao entendimento dos maduros. Tenho falado reiteradas vezes que quando uma carta ela tem destinatário e remetente, ela não se aplica a outro que não o destinatário. Ora, se eu escrevo uma carta ao presidente da República, embora esta carta caia na sua mão, ela não lhe diz respeito. O conteúdo desta carta, você vai descobrir a forma em que eu me relaciono, os assuntos que eu estou se tratando, mas ela não cabe a você. Você pode fazer uso daquilo que eu estou expressando, você pode observar qual era o meu pensamento, você pode até usar este pensamento, mas o conteúdo desta carta não se aplica a você. Você consegue entender isto? Tenho dito isto em alguns vídeos. Ora, eu escrevo uma carta para minha esposa. Bem, se eu escrevo, é para ela, é remetente e destinatário. Todo este conteúdo desta carta se aplica a ela. Se você pega esta carta e lê, nada está direcionado a você. Embora você possa ver e falar, nossa, olha como é que ele diz, trata ela. Caramba, e vou usar essa palavra aqui também, manamanaia. Você está entendendo? A carta de Paulo, as epístolas de Paulo, não foi escrita para o Brasil,
foi guardada, ela foi mantida, mas ela tem destinatário. Algumas de suas epístolas foram perdidas. Nem todas as epístolas escritas por Paulo estão na Bíblia, estão na coleção de livros. Bíblia quer dizer coleção de livros. Nem todas as epístolas de Paulo estão na Bíblia. Nem tudo o que Paulo pregou e falou está na Bíblia. Você imagina um homem que viveu alguns anos, se tudo que ele pregou e falou e escreveu estivesse na Bíblia? Nem tudo que Jesus pregou e falou está na Bíblia. João disse isso no livro histórico. Ora, se tudo que ele pregou e falou estivesse, não haveria biblioteca para conter os livros. Nem só por isso, das epístolas de Paulo, todas elas, e algumas se perderam, não está aqui, não significa que nós não conhecemos ou não chegou até nós aquilo que era necessário. Então, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava tratando de assunto com os Gálatas. Mas os Tessalonicenses não leram a epístola dos Gálatas. Eram cidades diferentes. Quando Paulo escreveu à igreja de Roma, ora, Filemão não leu a epístola de Paulo aos romanos, porque Paulo estava tratando de assunto diferente com Roma, com Gálatas. Eu vou ler a você uma epístola de Paulo aos Filipenses. Então, há detalhes aqui dessa epístola que elas são temporais. Há detalhes desta epístola que elas são atemporais. A maturidade em mim tem que discernir o que era para aquela época, para os seus ouvintes, para os seus destinatários e entender o que pode se absorver, o que eu aprendo com isto e o que ali pode estar atemporal, além do tempo. Esta é a sabedoria da graça para ler as epístolas de Paulo. Se você diz assim, se está escrito, eu creio, você leva maior problemão para a sua vida. Não é isso? A pessoa diz, se está escrito, eu creio. Isso é um jargão, né? Porque se está escrito, você crê, então você tem que crer que você tem que lavar os pés das viúvas, porque Paulo mandou fazer isso. Se está escrito, você crê, você tem que ir à festa de Pentecostes, porque Paulo ia à festa de Pentecostes. Se está escrito, você crê, você tem que dar o dízimo, porque está escrito em Malaquias. Mas quando você tem o discernimento do que está escrito, para quem está escrito, e se isto serve para mim que estou lendo, aí as coisas ficam mais claras. Então eu vou ler, o tema da nossa mensagem hoje é: o Deus deles é o ventre. Olha, esta é uma frase que não se perdeu com o tempo. Quando eu leio as epístolas de Paulo, e sei que Paulo estava direcionando isto para alguns famigerados que estavam vivendo na sua época, e eu olho ao meu redor e vejo que o que está aí como igreja evangélica, como sistema doutrinal, e não as pessoas. Eu não estou falando das pessoas. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um é dono da sua vida. Eu não tenho problema com ninguém. Eu sou cristão. Cristão não tem rancor, não tem mágoa. Eu não tenho problemas com ninguém. Cada um faça o que quiser. Aliás, nessa mesma epístola, Paulo disse isso. Uns pregam por porfia, outros por contenda. Eu abro o canal do YouTube, o que eu mais vejo são eles falando do meu nome, jogando piada para mim. Boa sorte para eles, eu não tenho nada a ver com eles, eu tenho a ver com a minha vida. Eu estou aqui para trazer conhecimento da palavra segundo aquilo que eu entendo que é evangelho. Paulo disse, uns pregam por porfia, outros por contenda, não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Eu não quero que ninguém seja obrigado a pensar como eu e você.
nós vamos apresentar os textos, nós vamos apresentar os argumentos, nós vamos conferir com o que está escrito aqui, certo? E dentro do que está escrito aqui, nós vamos ter um entendimento. Então, olha o que Paulo disse aos seus ouvintes lá em Filipos. Ele escreveu uma carta, redigiu uma epístola, como se chamava. Irmãos, estava falando com os filipenses, sede imitadores meus, eles deveriam imitar Paulo. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Versículo de número 18. Pois muitos andam entre nós. Ora, eu lendo daqui hoje significa que andavam. Não andam, porque esta palavra está no passado, já se passou. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Significa que nos dias de Paulo, ele estava advertindo alguns irmãos que algumas pessoas lá, não tem nada a ver com os dias de hoje, isto é uma epístola de Paulo aos filipenses. Alguns irmãos lá, algumas pessoas entre eles, eram inimigos, estavam inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz, o versículo 19, a característica dos inimigos da cruz. Olha lá, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Então, esta frase aqui, quando lida hoje, apesar de ter sido escrita lá no passado, há quase 2000 anos, numa era totalmente primitiva, num conhecimento arcaico, hoje estamos diante de uma tecnologia 5G, estamos diante aqui de grandes acontecimentos, a tecnologia avança, a cada dia uma novidade. Mas você veja que esta palavra, ela é atemporal, ela está além do tempo, porque é exatamente este o retrato estabelecido em muitos os lugares que se chama igreja. Não são todos os lugares. Há muita gente boa, há muita gente de boa intenção, há muitos homens que, embora debaixo de uma ignorância, há muitas pessoas de bom coração, de boa índole, que ainda pega um modelo arcaico, um modelo que ultrapassado do evangelho. Há muitas pessoas presas ainda em tradições, em rudimentos. Há muitas pessoas que leem a Bíblia como se ela fosse escrita hoje, como se William Bonner estivesse dando esta notícia. Leem esse texto de Filipenses 3,19, não respeitando a frase temporal ou atemporal, e vai aplicando na vida das igrejas, engessando o conhecimento das pessoas. É claro que muitos pregam ainda assim, não por torpe ganância. Alguns pregam assim porque lhe falta o conhecimento e sem querer e querendo vão escravizando as pessoas, assim como me escravizou e assim como te escravizou. Mas há uma minoria de grande porte com poder aquisitivo, poder financeiro, poder de mídia, poder ilimitado de cifras, que fazem, sim, por torpe ganância, fazem na expressão de dominar, são cruéis, não têm pena das pessoas, escravizam, sabem que não devem pregar, mas pregam por torpe ganância. Paulo disse que o destino deles, isto lá no tempo de Paulo, e como eu estou explicando, é uma palavra atemporal, porque se você olha para dentro das chamadas igrejas, este é o retrato. O Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Tudo é físico, tudo é materialismo,
tudo é ódio, tudo é vingança. Vivem um verdadeiro toma lá da cá. Você tem, serve, não tem, não serve, você errou, não perdoa, e fala, e critica, e julga, e fala mal. Por quê? Porque estão enraizados no materialismo. Não tem nada de espiritualidade. O desejo é de conquista, de aplausos, de pódio. O desejo é de reconhecimento. Um Deus que é o ventre. Há uma necessidade de se alimentar da ignorância. Eu tenho dito, a religião não se alimenta da verdade de Deus. A religião se alimenta da ignorância do povo. E eles, como Deus deles é o ventre, como a glória deles está na sua infâmia, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo a graça que eles rejeitaram. Nós estamos vivendo a graça em que eles não quiseram nos mostrar. Alguns porque não tiveram a revelação. Outros porque sabem que esta é uma graça libertadora. E uma vez apresentada a liberdade que há em Cristo, os seus domínios seriam cancelados. Se eles apresentarem que pastor não é um título, é um dom, que todos nós estamos nivelados, iguais, que devemos suportar uns aos outros em amor, que Cristo fez a obra completa no nosso espírito e nos apresentou a Ele mesmo perfeito. Se eles trouxerem a pregação dizendo que não existe a obrigatoriedade do dízimo, que não existe a obrigatoriedade de frequentar os seus templos, eles perdem a hegemonia, eles perdem a autoridade, porque gostam de ser chamados pelos homens de mestres, de rabi, gostam dos primeiros lugares na catedrais, gostam de ter alguém bajulando, carregando as suas bolsas, e isto a graça de Deus não admite. A graça de Deus não suporta a arrogância, a soberba. A graça de Deus não suporta o título, o nariz em pé. A graça de Deus está estabelecida sobre a humildade. A graça de Deus está estabelecida no reconhecimento de que Cristo é o cabeça em tudo e em todos. E isto, quem tem o Deus como ventre, glória na infâmia e só pensa nas coisas terrenas, jamais vai fazer isto. Então, rejeitaram o conhecimento chegou, alguns o conhecimento apenas literal, outros o conhecimento superficial, mas a revelação da graça de Deus, quando chegou até eles, eles rejeitaram. E nós estamos vivendo a graça que o sistema rejeitou. Eu vou utilizar de uma fala de Paulo, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 28, Paulo fala da degradação do gênero humano lá no primeiro século. E eu quero utilizar esta frase, eu vou descontextualizar. Claro que uma vez descontextualizando esta frase, não vou usá-la como doutrina, vou usá-la como pensamento para expor o meu entendimento. Eu não posso descontextualizar uma frase ou um texto para criar uma doutrina. Posso usar uma frase, descontextualizá-la para expor o meu pensamento, não doutrinário. Tá? Olha o que disse em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, leia, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Paulo fala aqui no texto da degradação do gênero humano. Eu quero usar aquela frase, disposição mental reprovável. Você sabe o que é um pregador? Um pastor que tem uma disposição mental
reprovável diante de Deus? É quando ele faz da Bíblia Sagrada uma arma, um caça-níquel. É quando ele faz da Bíblia Sagrada uma rédea. É quando ele usa passagens da Bíblia, em especial do Antigo Pacto, para fazer dela algemas e prisões. É quando ele usa a Bíblia para ferir, para atacar. É quando ele procura passagens para aplicar naquilo que você está vivendo. Disposição mental reprovável para quem tem o Deus como ventre. É quando esta pessoa vê, você saiu da igreja, ele pega um versículo e diz, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. É quando ele pega uma passagem bíblica e diz assim, saiu daqui, vai voltar mais 7 demônios. Isto é alguém que tem uma disposição mental reprovável, porque tem Deus como ventre. E o seu desejo é aprisionar você. Ele fica procurando versículos que se encaixem na situação ocorrida. Isto é nocivo, faz mal ao corpo de Cristo. Isto fez mal a mim, fez mal a você. As pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam o seu próximo. Eles ficam às espreitas, esperando você errar. Como às espreitas, assim como espreitam os passarinhos, assim são os homens que armam armadilhas, ficam esperando você errar dentro das igrejas, esperando você errar para argumentar e destilar os seus ódios. Disposição mental total. Ui, mas essa palavra estava escondida. Aquele verso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu vou ler, eu só queria usar aquele verso. Né? Ele diz, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, leia, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade e sendo difamadores. Você veja, quem tem uma disposição mental reprovável se está possuído de inveja. Meu amado, eu vou dizer sincero a vocês. O que tem de pregador aí com inveja de mim e de você, que estamos hoje nessa liberdade em Cristo. O que tem de pessoas querendo estar no seu lugar, liberto, feliz, seguro, tranquilo e sem temor do mal, roendo os dedos e esperando você cair para tripudiar, você não tem noção. Eles não estão dormindo direito, estão perdendo o sono, uns não estão nem comendo por causa do teu sucesso. Sucesso dado por Cristo, sucesso garantido pela graça de Deus. E eu tenho absoluta certeza de que você jamais vai se colocar subjugado a esses homens que têm uma disposição mental reprovável. Paulo continuou dizendo, são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai. Tem mais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e são sem misericórdia. Então, estar num recinto, estar debaixo de pregadores assim, estar num ambiente, e isto o sistema exala, esse Deus como ventre, você entra em determinados lugares, a atmosfera é totalmente material, física, carnal. Ninguém se ama, ninguém se respeita, ninguém tem condições de perdoar, de estender. É dedo em risco, é caluniando, é falando mal, é traindo, é fofoca, é trama, é disse-me-disse, manda zap, fala mal do irmão e carrega rancor e carrega ódio. Você sabe que essas coisas
O sistema ostenta, sobra carnalidade, falta amor e falta graça. E foi exatamente por isso que Cristo te resgatou com mão forte das garras desses lobos vorazes. Eles honram com os lábios, mas o coração deles está longe. Aliás, Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, com uma disposição mental totalmente reprovável. Nada do que passa na mente são dispostos com uma mentalidade mental, mas é reprovável diante de Deus, porque o Deus deles é o ventre. Não se submeta a nada que não haja o amor de Deus. Não se submeta à intriga, à contenda. Não se submeta à ameaça pastoral. Você é livre. Você foi comprado. Você pertence a Cristo. Tu és propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo disse a Tito, ao seu companheiro, ele veio purificar para si um povo totalmente seu, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Tu estás vivendo os melhores dias da sua vida. Estás reinando em vida e em perfeita vitória. Estás vivendo o evangelho da graça de Deus, aonde a perfeição é no teu espírito e ela sai aqui para fora a ponto de impactar outras vidas. Desfrute destas verdades. Rompa com o sistema. Saia, esqueça, siga o seu caminho. Não importa. Vai encontrar pedras, vai encontrar tijoladas, vai encontrar traição, vai encontrar ódio, vai encontrar calúnia, pessoas com disposição mental reprovável, mas você tem a mente de Cristo, foste chamado para vencer, foste chamado para reinar em vida e viver em perfeita vitória, andando sempre com os olhos fixos no autor e o consumador da sua fé. Está sendo perseguido? Está sendo caluniado? Estão tentando se opor? Querem ver a sua queda? Está no caminho certo. Não reaja com a mesma moeda. Só os tolos fazem isto. A sabedoria de um homem está na forma em que ele reage aos caluniadores. Em graça, mesmo que você tenha errado, não me dá o direito de te acusar, porque a base do evangelho é o amor, a graça e a misericórdia. Siga em paz o seu caminho. Os caluniadores não vão te ver. Os cães gulosos, piorou. Eles, lá da onde você saiu, lá daquele ministério onde você saiu, eles não estão dormindo, eles estão esperando a sua queda. Dia após dia, estão te observando. Eles abrem, vê teu Facebook, vê o grupo de WhatsApp, estão esperando a notícia dizendo que você caiu. Mande um recado para eles. Eu vou mandar o meu. Ei, alô, volta lá e diz para aquelas pessoas que falam mal de você que quem te colocou de pé não te derruba, ele te sustenta. Ele e só ele é o proprietário da sua vida. O Deus deles é o ventre. Só pensam nas coisas terrenas. A sua glória está na sua infâmia. A nós, os filhos, os herdeiros, a glória é exaltar a Cristo, o cabeça da igreja. E seguindo assim, seguimos felizes. Vamos dormir um sono tranquilo. Vou me despedindo por aqui, dizendo a você que você tenha uma noite extraordinariamente maravilhosa, como eu terei a minha junto aos meus e você junto aos seus. Receba um abraço do teu irmão Geraldo Moraes. Vou ficando por aqui. Assim é,
Até amanhã, querendo o Pai. Graça e paz.